Bom, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte do nosso capítulo 5, que é relacionado ao sistema endócrino. Tá bom? Então, pegue o livro de vocês, livro Trilhas, segundo módulo, página 211 a 213. Bom, quando nós falamos ali anteriormente nas aulas sobre o sistema nervoso, nós estávamos nos referindo à porção das atividades físicas do nosso corpo, a tudo que cabe fisicamente de atividade, seja voluntária ou não, do nosso corpo. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre as ações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. Elas são comandadas pelos hormônios e pelas glândulas que nós temos no nosso corpo. Esse conjunto das ações de hormônios e glândulas do nosso corpo são denominadas sistema endócrino, tá bom? Na cena que a gente consegue visualizar acima, nós conseguimos, nessa página 211, identificar algumas situações que envolvem as sensações, por exemplo, de fome, de susto, tá? De ansiedade. Ambas, seja fome e susto, elas envolvem a ação do sistema nervoso e do sistema endócrino em conjunto. Além disso, as diversas atividades físicas que nós realizamos durante o dia, elas só são possíveis porque a gente tem o conjunto desses dois sistemas, tá bom? O sistema endócrino, mais especificamente, ele atua por meio de substâncias químicas produzidas por glândulas ou tecidos específicos do nosso organismo. E elas são liberadas na corrente sanguínea e essas substâncias são chamadas hormônios, tá? São substâncias químicas. O sangue, ele distribui esses hormônios do local onde eles são produzidos até as diversas partes do corpo que eles precisam chegar, tá bom? Como nós conseguimos observar aqui nessa imagem, as ações que são realizadas, por mais que nós tenhamos a capacidade de chegar e escolher as ações que nós vamos tomar, o nosso corpo ele reage a diferentes estímulos. Por exemplo, dependendo da situação que você estiver passando, se for uma situação estressante ou uma situação que gere medo, você vai apresentar a produção de algumas substâncias diferentes, como por exemplo, quando você sente um pouco de medo, você vai produzir, por exemplo, uma substância que vai te ajudar a passar por essa situação que é chamada de adrenalina, que é um tipo de hormônio que provoca diversas alterações no corpo, como por exemplo, a adrenalina, ela causa a mudança na frequência cardíaca, ela aumenta para aumentar a quantidade de oxigênio no nosso corpo para que ele consiga pensar e trabalhar mais rápido. Acontece também a produção aumentada de suor, que vai fazer com que o nosso corpo ele controle o equilíbrio térmico, já que a gente está produzindo uma frequência cardíaca maior, o nosso corpo ele tende a se agitar mais. Então, se não tiver ali o suor para tentar regular a temperatura, a gente vai ficar com uma temperatura muito alta. A gente também tem o controle, através desse hormônio, da adrenalina, da respiração. A respiração se torna mais acelerada, permitindo com que mais oxigênio seja captado. E também o sistema digestório reduz sua atividade e o sangue é direcionado para as outras partes do corpo. Isso a gente conseguiu observar nessa imagem, que é de um garoto aí andando numa montanha russa, muito provavelmente. É uma ação que gera muito medo e com isso vai gerar muita produção de adrenalina, que é para poder ele passar por essa situação sem muito estresse. As glândulas, agora, as próximas estruturas, elas podem ser classificadas em dois tipos: as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. O nome mesmo já fala, endo significa interno, exo significa externo. O que em relação a isso? Significa para onde ela vai excretar a determinada substância química que ela produziu. As glândulas endócrinas, elas são responsáveis pela produção de hormônios que são liberados na corrente sanguínea, ou seja, elas vão atuar diretamente dentro do nosso organismo. Já as glândulas chamadas exócrinas, elas vão secretar produtos do interior das cavidades do seu corpo ou para as superfícies deles, ou seja, essas glândulas elas podem ser digestivas, que liberam produtos dentro do estômago, elas podem ser glândulas sudoríparas, que são essas que produzem o suor, elas podem ser glândulas salivares, que são as que produzem a saliva. Então, elas são glândulas que vão produzir substâncias que não vão entrar na corrente sanguínea, mas que vão ajudar o nosso corpo a se desenvolver. Aqui nós temos uma imagem das principais glândulas do nosso corpo.
São elas a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, os ovários e os testículos. Lembrando que os ovários e os testículos, eles são glândulas sexuais. Então, homens têm testículos e mulheres têm ovários. São dois tipos de glândulas diferentes, tá bom? Mas o que temos em comum? A hipófise, ela tem a responsabilidade de produzir hormônios que controlam outras glândulas que regulam o crescimento do corpo, por exemplo. A tireoide produz hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso, tá bom? Ela também vai ajudar ali na manutenção do metabolismo. As suprarrenais, elas produzem hormônios que preparam o corpo para situações de estresse, por exemplo, a produção lá que a gente viu das adrenalinas, tá bom? Já os ovários eles produzem hormônios que são responsáveis tanto pelo desenvolvimento das características do sexo feminino, que é a produção de mamas, tá? O desenvolvimento ali do sistema reprodutor feminino, como também é responsável pela regulação do ciclo menstrual, tá? E também durante a gestação ele vai atuar. Já nos homens, nós temos os testículos, que eles são responsáveis pela produção de hormônios que são relacionados ao desenvolvimento das características humanas, que é o aumento dos órgãos sexuais masculinos, a produção maior de pelos, né? Todas essas situações, o engrossamento da voz, todas as características masculinas. Então, aqui nós temos algumas das estruturas que a gente consegue observar que fazem a produção dessas substâncias químicas que vão ajudar o nosso corpo a se desenvolver durante toda a nossa vida, a trabalhar durante toda a nossa vida. Respondendo aí a questão número 1. Observando o esquema apresentado acima, em que glândula é produzida a adrenalina? Eu já até falei para vocês, não é mesmo? Aquela responsável pelas situações de estresse, de medo, são as suprarrenais. Então, vocês podem responder de lápis aí no livro de vocês, debaixo dessa questão número 1, são as suprarrenais. Existem 3 tipos principais de mensageiros químicos que o nosso corpo usa: os hormônios, os neurotransmissores e os neurohormônios. Esses mensageiros são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes células do corpo. Hoje vamos falar dos hormônios. Eles são substâncias produzidas principalmente pelas nossas glândulas endócrinas, além de outros órgãos e tecidos. Depois de produzidos, são liberados na corrente sanguínea para regular o funcionamento de algum processo biológico. Glândulas endócrinas são órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios. Existem 10 glândulas endócrinas principais que fazem parte do corpo humano e chamamos de sistema endócrino o conjunto dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Algumas das glândulas endócrinas mais conhecidas são a tireoide, o pâncreas, os testículos e os ovários. Esses órgãos regulam várias coisas, como a reprodução, a homeostase, o crescimento e o metabolismo das pessoas. Essa regulação é feita por meio da liberação de um ou mais hormônios, dentre mais de 70 tipos diferentes. Cortisol, insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desses 2 sistemas que foi passado para vocês, sistema cardiovascular e o excretor, tá bom? Qualquer dúvida a gente tira nas aulas de quarta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom, gente, bem interessante, né, saber como o nosso corpo ele funciona nessa parte química. Então, espero que vocês tenham gostado e assimilado a aula de hoje e até a próxima aula. Fiquem com Deus.